Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje, terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, eu quero trazer um tema que é o segredo de Sodoma, anjos em forma humana e a maldade da cidade. E o texto está em Gênesis, capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão. Fora vós trarei e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ou seja, o texto aqui mostra que os hóspedes de Ló eram anjos enviados por Deus. Eles se apresentaram em forma humana para resgatar Ló e sua família e também para testemunhar a maldade de Sodoma. Embora a Bíblia use a palavra varões, que quer dizer homens, na verdade, esses anjos não eram do sexo masculino. Eles apareceram como mulheres. E a prova disso é que quando chegaram à cidade, os homens de Sodoma quiseram abusar deles à força. Isso mostra que para os moradores da cidade de Sodoma, os anjos pareciam apenas mulheres estrangeiras e não mensageiras de Deus. Ou seja, que fala dos hóspedes que chegaram na casa de Ló, que eram homens, A Bíblia diz que eram, a Bíblia usa a palavra varões para dizer que eram homens do sexo masculino, mas não eram anjos do sexo masculino, e sim anjos do sexo feminino. E por isso que os varões, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, a prova disso é que por isso que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra quiseram abusar, manter relação à força, com esses anjos. Por quê? Porque eram anjos do sexo masculino, E na visão desses homens da cidade de Gomorra, elas eram apenas mulheres estrangeiras, Mulheres comuns e não mensageiras de Deus, Eles não tinham consciência de que elas eram mensageiras de Deus. Então, por isso, tentaram abusar, sexualmente, à força, contra esses anjos que vieram visitar a casa de Ló, e resgatar Ló e sua família, e também testemunhar, contra a maldade, daquela cidade. Amém? E a reflexão que deixo sobre esse texto, sobre esse vídeo é: em Sodoma, os anjos foram vistos apenas como estrangeiras e não como mensageiras de Deus. Isso mostra que a maldade cega o olhar, mas a pureza abre os olhos para reconhecer o que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei onde você se encontra nessa noite, mas eu convido você a fechar seus olhos, entronizar seu pensamento no trono de Deus e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? E que você possa meditar bastante na ministração desse vídeo.